Uma operação da polícia revelou um esquema milionário de adulteração de combustível no Espírito Santo. É o seguinte, em um ano, os criminosos lucraram mais de 6 milhões de reais. O homem, apontado como líder dessa quadrilha, deu um prejuízo de mais de 30 milhões de reais para a Petrobras. O cerco a uma organização criminosa que desarticulou um esquema de adulteração de combustível, comandado por Denilson Silva Peçanha, conhecido como Maninho do Posto, acusado de integrar uma milícia que age em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O líder da organização passa a contar com pessoas aqui do estado do Espírito Santo para dar continuidade nos seus negócios. Ou seja, mesmo preso, as atividades ilícitas praticadas por esse grupo permaneceram. As investigações começaram no final do ano passado. As suspeitas de que algo estava errado surgiram depois da abordagem de um caminhão-tanque na Grande Vitória, no Espírito Santo. A carga tinha saído aqui de São Paulo e teria como destino Minas Gerais. Para os policiais, o caminhoneiro não deveria estar trafegando por aquela estrada no Espírito Santo. A partir daí, outros caminhões-tanques passaram a ser abordados. Em torno de 10 veículos foram abordados para que a gente conseguisse certificar de que de fato haveria uma fraude. Batedeira era o nome do local para onde a nafta, um composto do petróleo que só pode ser vendido para fábricas de tinta, e o álcool eram levados para serem misturados. As operações, entre aspas, eram operações ilegais, inseguras, fugiam de todos os parâmetros de segurança, tá? Deixavam toda a vizinhança em risco de uma explosão. Essa operação ela era feita sem nenhum controle. Segundo os investigadores, foram levados para esse imóvel em Vila Velha, na Grande Vitória, 1.300.000 litros de nafta e 370 mil litros de álcool. Foi constatado tecnicamente que essa gasolina era uma mistura de nafta com álcool hidratado. Ou seja, essa gasolina que estava sendo vendida nos postos envolvidos na investigação, envolvidos na operação, essa gasolina continha água. Essas imagens mostram agentes da polícia seguindo alguns caminhões-tanque. 5 postos da organização criminosa foram identificados. Nenhum posto de gasolina tinha um dono reconhecido. Eram todos laranjas, mas laranjas que conheciam o esquema criminoso. No Rio de Janeiro, nosso repórter investigativo conversou com 2 mulheres acusadas de serem laranjas. Eu entrei de gaiato nessa história de posto por causa do meu ex. Eu sei mais ou menos o que aconteceu pelo advogado que vai me passando. Eu fico advogado para ver essas coisas. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que o esquema era ligado às milícias do Rio de Janeiro, que escolheram o Espírito Santo para expandir os negócios e lavar dinheiro. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em 3 estados. Polícia Federal, abre a porta agora! 14 pessoas foram presas, entre elas Wallace dos Santos Ruiz, conhecido como Padim. Nessas imagens, ele é flagrado no local onde os caminhões são abastecidos com o combustível adulterado. Na sequência, segue para um poço de combustível. Eles tinham um lucro em torno de 100% dos valores investidos. Para os investigadores, não há dúvida. O líder do esquema é mesmo Denilson Silva Peçanha, o Maninho do Posto. Maninho foi preso em 2020 em Vitória, no Espírito Santo. Ele havia sido condenado pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro por furto de petróleo em dutos da Petrobras, gerando prejuízo em torno de 34 milhões à estatal. A polícia acredita que foi nesse período que passou na capital capixaba que Maninho conseguiu aumentar os seus negócios na região. Ele passou-se a se apresentar com um nome falso e como um empresário bem-sucedido no ramo de combustíveis e passou a arrendar e adquirir postos de combustíveis na Grande Vitória. O advogado de Maninho do Posto rebateu as acusações. No primeiro momento, excluiu completamente qualquer participação de Denilson em milícia. E com relação aos postos do Espírito Santo, de início, a defesa já, claro,
não trata eles como ligados a Denilson. Eles não são ligados a Denilson. Não localizamos a defesa de Wallace dos Santos Ruiz. 9 pessoas permanecem presas. A polícia segue em busca de novas pistas.